Já não é segredo para ninguém que a prática de atividade física é, se não o maior, um dos maiores aliados na saúde física e mental, né? A prova disso é que os setores fitness e o wellness, que têm seus próprios registros, né? O mercado raramente mente, sofreram expansões expressivas nos últimos anos e têm apresentado curvas de crescimento e cifras vertiginosas. Então, aqui no próximo slide tem uma imagem sobre essa publicação chamada Panorama Setorial Fitness Brasil. E a edição de 2024 mostra pra gente um dado no mínimo interessante. No intervalo de 10 anos, houve quase que um aumento 3 vezes da quantidade de ambientes, né, destinados a desporto, a atividade física, né? Então, no ano de 2024, a gente tem cerca de 19 mil, eu vou chamar de academias, tá? Mas não necessariamente a gente está falando de academia de musculação, mas toda sorte de academia onde se desenvolve atividade física e desporto. A gente parte de cerca de 19 mil unidades em 2014 e em 2024 a gente está em torno de 2024, né? Já estamos 2 anos depois disso. A gente tinha aproximadamente 57 mil ambientes, fitness, wellness, academia, seja como for, né? Isso é um recado que o mercado apresenta para a gente com números, com estatísticas. Isso representa aproximadamente 195% de aumento da procura no setor. E em torno disso tem todas as outras coisas, todos os outros comemorativos, a gente chama assim na medicina, né? Todos os outros comemorativos, corolários desse aumento de procura do tema e da prática de exercício físico. Também não nos faltam evidências para apresentar o dado de que a atividade física praticada de forma regular, responsável, ela é sim importante não só para a manutenção da saúde, como para a prevenção de adoecimento físico e mental, para o tratamento de condições pré-existentes e para a melhora em desfechos de saúde, né? Esse artigo que está aqui no slide para vocês foi publicado no ano passado, cheirinho de fresquinho, né? Acabado de sair do forno. Foi publicado em 2025 no The Lancet, que é uma revista de alto impacto no meio médico e científico, e esse artigo mostra pra gente que a marca de 7 mil passos por dia definitivamente altera os desfechos em saúde. Com 7 mil passos dados por dia, você reduz em 47% o risco de todas as causas de morte. Com 7 mil passos por dia, você reduz em 20% o risco de doenças cardiovasculares. Quais sejam? O que são doenças cardiovasculares? Hipertensão arterial sistêmica, angina pectoris, cardiomiopatia, disfunções cardíacas, insuficiência cardíaca aguda, crônica, hipertrófica, qualquer que seja, né? Você reduz em 25% o risco de adoecimento por essas causas e reduz em 47% o risco de morte por doenças cardiovasculares. Se isso não for alguma coisa significativa, a gente não sabe mais o que é, né? Então, com 7 mil passos por dia, você reduz em 6% o risco de adoecimento por todo tipo de cânceres. CA ali é a sigla que nós médicos usamos para representar câncer. E reduz em 37% o risco de morte por câncer. É bastante coisa, né? Se o negócio for só dar 7 mil passos por dia, por que não? Então, com 7 mil passos por dia, a gente reduz em 22% os sintomas depressivos. Eu não sei se vocês estão a par disso, mas a depressão é a principal causa de incapacidade ao redor de todo mundo. Vocês sabiam disso? Isso foi publicado também em 2025 num relatório que sai periodicamente chamado Global Burden of Disease, que avalia várias causas de doença e de incapacidade ao redor do mundo, né? Absenteísmo, enfim. A depressão é a principal dessas causas de incapacidade ao redor do mundo. E dá 7 mil passos por dia, reduz em 22% a sua chance de apresentar sintomas depressivos. Dá 7 mil passos por dia, reduz em 28% a sua chance de apresentar quedas. Numa pirâmide etária que caminha a passos largos
para a inversão, né, para o aumento da população idosa, isso é um dado significativo porque, eu não sei se você sabe, mas as quedas são uma das principais causas de desfechos negativos em pessoas idosas. Quais seriam esses desfechos negativos? Internações prolongadas, que são um problema, né, porque aumentam o risco de infecções secundárias, de infecções hospitalares, aquisição de infecções multiresistentes a antibióticos. Quedas na população idosa aumentam o risco de morrer, né? Quem de vocês aqui não conheceu a história de uma família que tinha um idoso e que caiu, e que internou, e que teve um desfecho ruim, né? Ou até acabou morrendo? Porque queda representa um grande risco e numa população que caminha para o envelhecimento, isso é um dado muito relevante. Para vocês, um artigo também publicado no ano passado, em 2025, numa revista chamada Advances in Therapy, que demonstra que, pode passar por favor, a obesidade é sim uma doença. Ninguém gosta de falar sobre isso porque a gente vive num ambiente onde existe uma agenda cujas pautas envolvem, inclusive, a tentativa de normalização da obesidade com uma condição tão saudável quanto a não obesidade e uma condição tão aceitável quanto a normossonia, né? O corpo eutrófico normal. Isto é mentira, tá? Obesidade é doença. Isso que eu estou falando é muito diferente de fazer uma apologia ao preconceito, ao maltrato, à discriminação, ok? Espero que isso esteja claro para todo mundo aqui. Eu estou falando do ponto de vista médico-científico. Então, é uma doença por quê? Porque ela tem todas as características que todas as doenças têm. Ela tem uma etiologia multifatorial. Etiologia é um nome bonito, sofisticado, que a medicina usa para falar sobre causa, né? Qual é a causa de uma doença? Qual é a etiologia de uma doença? A obesidade, ela tem etiologia multifatorial, ela envolve causa genética, causa ambiental, causa comportamental também. Como todas as doenças, a obesidade também tem uma fisiopatologia própria. Ou seja, fisiopatologia é o nome bonito da medicina para mecanismo de ação e desenvolvimento, ok? A obesidade tem sua fisiopatologia própria que envolve disfunção do tecido adiposo, do tecido gorduroso, adiposo é o nome médico para gordura, disfunção desse tecido, sinalização de inflamação crônica, que tem uma série de corolários para a saúde, para o organismo, e alterações neuroendócrinas, tá bom? Assim como todas as doenças, a obesidade também apresenta seus sinais e sintomas próprios. Sinais metabólicos, anatômicos, por que não dizer, e psicossociais também, não é verdade? Assim como todas as doenças, a obesidade também apresenta suas complicações, que são consequências, são efeitos secundários da presença primária daquela condição. Quais sejam? Desenvolvimento de novas doenças, como diabetes mellitus do tipo 2, que é extremamente prevalente na população mundial e é uma grande causa de morte, tá? Doenças cardiovasculares, doenças osteomioarticulares, né? Sobrecarga, doenças de coluna, cirurgias, doenças de joelho, doenças de ombro. Todo mundo aqui conhece alguém que precisou operar por causa disso. E neoplasias também, tá verdade? Então, pode passar, não tem problema não. Então, nunca houve um outro tempo onde se falou tanto sobre saúde, alimentação, risco de agrotóxicos, risco de transgênicos, e etc e tal, como o nosso tempo. Algum outro tempo a gente teve tanta informação a esse respeito, sobretudo no que diz respeito à prática de exercícios físicos e a alimentação, não é verdade? Inclusive, há 1 ou 2 semanas atrás, se não me engano, todo mundo aqui que tem acesso à internet ou assiste televisão deve ter entrado em contato com a coletiva de imprensa que o FDA, a Food and Drug Administration, que é a espécie de Anvisa dos Estados Unidos, pode passar. A coletiva de imprensa onde eles apresentaram uma grande novidade, a inversão da pirâmide alimentar, com o topo da pirâmide apresentando o quê? Proteínas animais, laticínios e gorduras saudáveis.
Graças a Deus, né? Finalmente, alguém admitiu que isso daí, que é o que a humanidade inteira comeu até aqui, né? Que a tua avó, que viveu até os 90 anos, sem saneamento básico, sem vacina, ela conseguiu sobreviver, né? E fumando pra caramba lá no sítio, né? Dá por cima. Que é uma coisa errada, não é pra se fazer, não tô dizendo ninguém fumar. Mas uma pirâmide alimentar consistente, complexa em nutrientes, tá? Eu vou confessar um pecado aqui para vocês agora. Eu tenho para mim que a pessoa que escolhe, podendo escolher comer uma laranja, ela escolhe dissolver uma pastilha de vitamina C efervescente e tomar. A pessoa que escolhe, podendo comer uma banana, que é uma fruta que Deus empacotou para você carregar na tua bolsa, né? Sem tu ter que embrulhar, botar em bolsinha térmica, nada disso. Tu arranca a banana e leva com você, não é isso? Deus pensou em você. Prefere, em vez de comer a banana, meter uma barra de cereal para dentro? Uma pessoa que, podendo fazer uns ovinhos mexidos ali de manhã, ela mete um whey protein para dentro. Eu tenho para mim que essa pessoa ela merece tudo de pior que a vida tem para dar mesmo para ela. Mas é um pecado que eu estou confessando aqui para vocês, né? Então, voltando a falar sobre saúde, eu como médica recomendo isso todos os dias, né? Ah, mas você não é psiquiatra? Psiquiatra fala disso? Meu amor, seu corpo é a casa onde o seu cérebro mora, certo? Se a gente não cuidar do seu corpo, não tem como o seu cérebro funcionar apropriadamente, tá? Então, eu como médica psiquiatra prescrevo todos os dias atividade física, obviamente, adequada à realidade da vida de cada um, né? Uma mãe de 5 filhos não tem como ir à academia, certo? Ela vai precisar fazer o treino dela em casa, não é isso? Um jovem de 20 anos que nada faz a não ser a faculdade, pode gastar 1 hora na academia, pode gastar 1 hora correndo na rua, pode gastar 5 dias na semana fazendo jiu-jitsu, não tem problema. Mas atividade física prescrita de acordo com a capacidade de cada pessoa na sua realidade. Eu prescrevo isso todos os dias para os meus pacientes. Prescrevo todos os dias alimentação. Olha, ela é uma mulher à frente do seu tempo. Não, é porque é óbvio, né? Alimentos de alta complexidade digestiva, não processados, perecíveis, sem aditivos. Né? Tudo que é bom estraga rápido. Ah, eu comprei um pão artesanal na padaria daquele irmão aqui da igreja, que é muito boa, e aí estragou em 3 dias. Parabéns, significa que ele te vendeu um pão artesanal de verdade. Por quê? Porque se o teu pão fica na tua geladeira, no teu armário, 1 mês e nem a bactéria que é ele, nem um fungo se interessa, meu irmão, isso daí não é pra você. Tá amarrado, amarra e joga no lixo. Entendeu? Então, assim, alimentos de alta complexidade digestiva, ricos em nutrientes, poucos aditivos ou nenhum aditivos, in natura, perecíveis, prescrevo todos os dias e, com todas as limitações que eu tenho, eu procuro seguir e viver essa mesma prescrição que eu recomendo para todo mundo, senão eu seria uma grande hipócrita. E alguns de vocês aqui me acompanham um pouco mais de perto, sabem da minha luta diária para poder concretizar isso na minha vida, tá? Então, o problema é que a gente vive num momento histórico extremamente peculiar, em que a coisa se processa da seguinte equação. A gente tem uma abundância de informações disponíveis, até para que, se você não souber ler, você consegue informações em vídeo, em áudio, né? Cada vez mais democrática a distribuição de informações. A gente vive um momento também de distorção das informações. Por quê? Devido à artificialização dos processos de aprendizado, por causa da celeridade desses processos. O processo de aprendizado, meus amigos, ele é, por definição, um processo lento. A criação dos traços de memória, que é a base do aprendizado, ela exige repetição ao longo do tempo. Então, não existe processo de aprendizado bem-sucedido rápido, acelerado. Aprenda em 5 dias. Está querendo te vender, mas tu não vai aprender em 5 dias. Tu vai aprender, teoricamente, e vai ter toda uma vida para concretizar e praticar e aprender de fato, tá? Essa celeridade causa distorção das informações, ainda que estejam abundantes, elas são distorcidas, mas um momento histórico, cultural, de individualismo extremo, né?
amores líquidos, relações líquidas, como diz Bauman, mas uma cultura de exaltação de traços narcísicos, sobretudo pelo advento das redes sociais, que causou nas pessoas uma espécie de delírio de celebridade. Algumas academias, então, estão inclusive proibindo filmagens e fotografias dentro do ambiente, porque as pessoas põem os seus tripés lá, olha eu falando com o meu tripé aqui, põem os seus tripés lá, esquecem que tem 200 pessoas ao fundo e elas sequer se perguntam se elas estão sendo convenientes ou não com aquela atitude. Quem nunca viu uma pessoa no meio da rua com o celular erguido assim em selfie, falando sozinho, falando alto, interrompendo o teu passeio, ou o que quer que você esteja fazendo, sem se dar conta de que ela está sendo desagradável, né? A gente vive num tempo de exaltação de traços narcísicos, né? E essa equação toda resulta na glorificação da magreza como um ideal absoluto e sinônimo de saúde. O que, diga-se de passagem, não é verdade, tá? Nem toda magreza é sinônimo de saúde. Assim como eu bati na obesidade, agora é hora de bater na magreza artificial. Nem toda magreza é sinônimo de saúde e a magreza não necessariamente é o padrão absoluto de beleza. Assim como, o que essa questão da glorificação da magreza resulta? A gente vive num tempo contraditório. Assim como é paradoxal a gente imaginar um fósforo, uma chama queimando, acesa, no fundo do oceano, também é contraditório perceber que, em nome de uma suposta saúde, vale tudo, ainda que isso tenha que custar a sua própria saúde. Não é assim? Eu vou apresentar aqui a vocês nos próximos 2 slides 2 manchetes que foram veiculadas no ano passado. Eu poderia colocar aqui a foto das pessoas envolvidas, mas eu achei que soaria desrespeitoso. Só que a imagem, ela vale mais do que 1000 palavras, né? Então eu incentivo você a procurar depois os rostos dessas pessoas que estão aqui no título das manchetes, para que visualmente vocês consigam entender uma coisa que talvez as palavras não consigam transmitir, tá bom? Médico especialista em longevidade é encontrado morto aos 31 anos. Muita atenção, tá? A medicina virou um grande mercado. Não existe especialista em longevidade. Essa especialidade ela não é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Então, sempre que você for no especialista, veja se a especialidade dele pelo menos existe, tá bom? Especialista em longevidade, morre aos 31 anos de idade, a polícia foi investigar, né? Morte suspeita, não, simplesmente você não pega e sepulta, você leva para avaliação do Instituto Médico Legal, e a causa-morte foi uma causa cardíaca, certamente ocasionada pelo uso indiscriminado, excessivo, abusivo de anabolizantes. A pessoa que usa anabolizante, ela se esquece que o coração também é um músculo. E a hipertrofia miocárdica, ela é uma doença que mata. Polonesa é achada morta pesando 22 quilos em Bali após dieta extrema. A foto dessa moça é muito impactante. Ela começou uma dieta altamente restritiva aos 19 anos de idade e em poucos anos ela morreu. Ela divulgava esse estilo de vida nas redes sociais dela e tinha milhares de seguidores, né? Como já é de se imaginar. Nós, como cristãos, nós não somos chamados a desprezar o nosso corpo, né? Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer, ele está fazendo uma série de exortações a respeito da moralidade daquela comunidade, e ele faz uma pergunta retórica, né? Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Então, nada do que eu estou dizendo aqui é uma apologia a dizer, olha, o corpo não presta, abandone o seu corpo, só olhe para o céu. Não é isso, tá? Nós somos convocados a cuidar do nosso corpo, nós somos cristãos e somos convocados a cuidar daquilo que Deus nos deu. Nosso corpo está incluído nisso, a nossa saúde está incluída nisso, inclusive a nossa beleza. Tá? Não é errado querer ser bonito, não. Tá bom? Inclusive, eu tenho para mim que a beleza
É um ato de caridade com as pessoas. Porque, é verdade, não era para ser piada. A beleza é um ato de caridade, porque vocês me veem muito mais do que eu me vejo. Imagine eu chegar aqui com o cabelo todo desgrenhado, do jeito que eu acordei, com aquele pijamão que eu dormi. Não convém. A beleza agrada a Deus. Aliás, Deus é belo. Eu me lembro de uma história de uma menininha que tinha acabado de ganhar um irmãozinho. E aí ela ficou lá com o irmãozinho, e aí irmãozinho... E aí, fulaninha, você gostou? Achou bonito o fulaninho? Ela respondeu assim... E você já viu Deus fazer alguma coisa feia? Moisés, no Gênesis, capítulo 1, quando ele descreve a cosmogonia judaico-cristã, ele fala Deus fazendo as coisas, né, dia após dia, e ele termina e diz, viu que era bom, não é isso? Viu que era bom. Quando ele faz o homem, ele viu que era muito bom. Deus gosta de beleza, gente. Mas embora a beleza seja importante, existe algo, a saúde seja importante, tudo isso foi Deus que nos deu, cabe a nós preservar. Existe algo que ainda é mais importante para a vida do cristão. Não sei se vocês sabem, eu estou grávida, se você não sabe, acabou de ficar sabendo. De frente talvez não pareça, mas de lado você tem certeza. Você achava que não, que eu estava igual um peixinho de vala, eu sou um peixinho de vala grávido. Segunda-feira agora eu vou fazer 5 meses de gestação. E é muito comum quando as pessoas descobrem que você está grávida, elas dizerem com o maior carinho do mundo, tá? Ai, que bom, tá grávida, parabéns. Nossa, obrigada. Já sabe se é menino ou menina? É menino. Ai, que legal, menino é mais barato. Ai, olha, que venha com muita saúde, porque saúde é o que mais importa. O resto, eu não seria desagradável de não acolher com carinho aquela felicitação. Mas eu quero elaborar com você aqui uma pergunta. E se vier sem saúde? Você vai amar, vai criar, vai beijar e vai cheirar no cangote do mesmo jeito. Entenda uma coisa, quando uma pessoa engravida, você, sua esposa, sua amiga, sua parente, naquele instante houve um rasgo na eternidade porque Deus introduziu ali uma alma eterna. Não é como uma planta que se reproduz, não é como um animal. Deus infundiu naquele zigoto uma alma eterna. Deus interveio. Interviu, sei lá qual é. Interveio. Quase. Entendeu? Então o que aconteceu? Deus colocou no seio da sua família um filho dele. Entregou para você, confiou a você, para você levar ele para o céu. Então, o que você vai fazer se você tiver um filho sem saúde? A mesma coisa que você faria se você tivesse um filho com saúde. Você vai amar, você vai ser o mais perfeito possível para que aquela criança aprenda a perfeição, aprenda sobre a perfeição com você e você vai fazer o melhor que você puder para conduzir ela pelo caminho do céu. Porque isso é o mais importante para nós cristãos. A beleza é importante, a saúde é importante, mas o céu importa mais, né? O evangelista Mateus conta do sermão de Jesus e ele diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? Então, nós sabemos que não tem nada que nós possamos fazer para merecer a salvação. Mas porque nos é ofertada a oportunidade da salvação, isso oportuniza uma mudança na gente. O amor de Deus é um negócio escandaloso, né? Às vezes a gente vive uma vida inteira na igreja sem jamais ter com Deus uma experiência particular. E quando isso acontece, é muito constrangedor, porque você descobre que Deus ama você do jeito que você é. Mesmo. E aí, você entra naquela do Davi, né, no Salmo, assim, o que eu vou dar ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Não tem nada que eu possa entregar para Ele como forma de gratidão, né? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Vou dar minha vida para Deus, porque é o que eu tenho de melhor, não tem como retribuir. Mas o amor de Deus oportuniza mudanças e recomeços.
E a essa mudança nós cristãos chamamos de santificação, que é um tema que ficou fora de moda, né? A santificação é esse processo, essa caminhada da fé cristã que a gente só faz pela graça de Deus, porque Deus nos ajuda, em direção a um aperfeiçoamento pessoal. Para quê? Para que a gente se pareça com Cristo, pô. Não é isso? Essa é a vocação do cristão. Então, aqui que está o coração do problema. Parte do nosso desafio na caminhada é conseguir discernir o valor das coisas e colocar essas coisas no lugar certo. O cristão novo, o neófito, a luta dele é discutir dentro dele entre o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Tudo certo, é isso mesmo. Mas você não pode ficar nisso o resto da sua vida, né? À medida que você amadurece na caminhada cristã, a pergunta que você tem que fazer é muito mais profunda do que essa, que é, entre as coisas que são boas, entre as coisas que são certas, qual delas é a maior? E colocar elas em ordem de hierarquia na sua vida. O segredo é você sempre sujeitar as suas escolhas à sua vocação. Se você é uma pessoa que foi vocacionada ao matrimônio, bem, a partir de agora, se Deus colocou um cônjuge na sua vida, isso não é um detalhe, tá? Isso é parte central da sua vida a partir de agora. E você vai sujeitar todas as suas decisões e ações a isso. Que é, essa proposta de emprego, essa proposta de viagem a trabalho que me fizeram, ela aperfeiçoa ou desfaz o meu casamento? Esse treino que eu faço nesse horário que eu vou à academia, aperfeiçoa ou degenera o meu casamento? Esse grupo de amigos que eu tenho e mantinha até aqui, ele aperfeiçoa ou desgasta o meu casamento? A sua vocação é o que vai ordenar as suas ações no mundo se você é adulto, né? E qual é a vocação de todos nós cristãos? A nossa grande vocação é a vocação à santidade. É a vocação a aparecer com Jesus. E esse é que é o segredo para você não sucumbir à tirania da busca pelo corpo perfeito. Esse é o segredo para você não sucumbir a tantos outros problemas que ficam ali ao teu derredor tentando, né, puxar o teu tapete. Essa vida que eu levo, essa maneira de falar, esses lugares que eu frequento, esse trabalho que eu exerço, isso aqui aperfeiçoa a minha caminhada de parecer cada vez mais com Cristo ou me afasta de Cristo? Assim como uma semente qualquer, ela é vocacionada a se tornar uma planta grande, plena, frutífera talvez, o cristão ele é vocacionado ao longo da caminhada e se parecendo cada vez mais com Jesus. Embora a saúde seja importante, Deus que nos deu, embora a beleza seja maravilhosa, um ato de caridade, e Deus ama a beleza, mais importante para a gente é o céu, porque se Jesus não voltar por agora, e se você não morrer por agora, você vai envelhecer, você vai perder a saúde. A morte, por definição, é a perda do princípio vital, né, que compõe a saúde. Você vai perder o vigor, a beleza, a força, a energia, tudo que você valorizava. Eu, devido à natureza da minha profissão, nos primeiros anos de formada, eu não era psiquiatra, eu trabalhei muito tempo em pronto-socorro e unidades de terapia intensiva. Eu vi muita gente morrer. Eu vi muitos desses minutos derradeiros da vida de muita gente. E ali você não vai se perguntar qual foi o corpo que você construiu. Ali você vai se perguntar quem você se tornou diante de Deus. O apóstolo Paulo, na carta dele aos Filipenses, diz assim, não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio do quê? Da soberana vocação em Cristo Jesus. A sua vocação é ir para o céu.
No versículo 20, ele diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Juliana Neves, eu sou médica, sou professora de psiquiatria. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, é só apontar o seu celular no QR Code. Ali você vai encontrar o meu Instagram. Ali naquela setinha vermelha, pequenininho, que vocês estão vendo, tem um link. Ali tem link para agendamento de consulta, para mentoria que eu dou para profissionais de saúde. Se você quiser uma palestra, uma aula minha na sua empresa, onde quer que seja, tem um formulário para você preencher e a gente vai entrar em contato com você, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês.